dele ou não, hein? Aí, O ChatGPT jogando o jogo do Dino, sacane. Isso é muito bom. Jogo do Dino, jogo do Google lá, galera. Isso. Dá pau. Muito bom. E um outro tema, cara, que é o que voltou aí, né? Que eu não sei, põe aí na tela, Cris. A galera aí deve ter ouvido falar, né? Que esses dias aí é que o lance é o seguinte, cara. Que eu já falei isso em vários lugares. O problema é quando as coisas furam a bolha. Esse aqui, né? Isso. E principalmente sai na Choquei. Quando sai na Choquei, cara, acabou. Aí furou a bolha. É igual o lance lá do Brasil ficar, como que é? Inabitável em 50 anos. É um negócio, galera, de 2012 que saiu no site da NASA em 2020. E os caras, não sei, cara, por quê? Mas aí sai na Choquei, explode a país, cara. Mas esse aqui eu sei por quê. Esse aqui, então, você vai contar pra mim. Esse aqui saiu em vários portais de notícia, né? Que o pessoal, pra quem não viu aí, a notícia é mais ou menos o seguinte, né? A gente vive numa simulação, né? Não é isso? E a gente vive numa simulação, porque tem... Ah, não, é assim. Pesquisador da NASA, já começa por aí. Pesquisador, O artigo é esse aqui, o artigo original de 2017 do Tom Campbell. Isso. O Tom Campbell, ele nunca trabalhou na NASA, já começa por aí. É mesmo? Nunca trabalhou na NASA. Nunca. Ele teve projetos na universidade dele que tinha projeto com a NASA. Então não mas é da ele NASA. nunca foi funcionário. Beleza. Mas saiu assim, ex-funcionário da NASA, diz que a gente vive, né, pela física quântica, a gente vive numa simulação, né? Exato. E aí, só que, galera, o artigo original, aonde está escrito isso, é esse artigo aqui. O cara, né, lógico, tem os outros caras aqui. Sim, o principal é o Tom Campbell. O principal é o Tom Campbell. E é de 2017. Cara, 2017. E o que esses caras... Por que isso veio à tona agora, cara? Então, veio à tona porque nesse artigo ele explica a teoria, a gente vai discorrer sobre isso, e no final ele propõe um teste. Isso. Ele diz assim, dá para testar desse jeito. E agora, alguns físicos resolveram testar. Então, por isso que voltou. E aí vocês vão entender por que tem a ver com física quântica. Por que tem a ver com física quântica. Porque basicamente é o seguinte, ele fala que a maneira de a gente testar se a gente está numa simulação ou não é usando a fenda dupla. Isso. Certo. É a fenda dupla e ali tem a figurinha que a gente pode até mostrar aqui do próprio artigo do cara que aí explica aí. Então, isso. só o que tem a ver com física quântica é isso. É a fenda dupla, né? Isso. Não só, mas também. Então, vamos lá. Primeira, qual que é a hipótese? Hipótese da simulação. Será que nós vivemos numa simulação que não é a realidade primária, digamos assim? Estamos rodando num computador de um alien, de uma civilização... O famoso Matrix. Matrix, perfeito. Famoso Matrix. Né? E essa hipótese é uma hipótese... o que eu acho legal, Sérgio, é explicar para as pessoas... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acredito que é mais plausível a gente viver numa simulação do que não. Ah, é? É. Por quê? Eu falo isso para as pessoas. Porque é o seguinte, se for possível, você vai ter que me responder essa questão. Será que é possível, em algum universo, não precisa nem ser o nosso universo, simular seres... Você vai falar lá o artigo anterior, né? Isso. Como que ele chama? Bolton, não? Bostrom. Nick Bostrom, isso aí. Então, assim, o argumento é, será que é possível alguém, em algum universo, simular uma realidade em que possa ter seres dentro dessa realidade? É só isso. Se a resposta for sim, nós ainda não conseguimos, nós humanos ainda não conseguimos. A gente já está fazendo o jogo que tem IA dentro, você já viu? Sim. Que tem uns personagens que agem controlado. Mas assim, a gente não acha que esses seres são seres conscientes, nem nada disso. Mas se for possível, e aí o que acontece? Se é possível, Sérgio, imagina a quantidade de multiversos, ou de estrelas, ou de planetas, etc. Né? Você vai fazer uma conta de Drake, mas não mais só para a vida. Você pode perguntar para multiversos, para qualquer tempo e espaço. Então, possivelmente, alguém já fez. Nós não somos a primeira civilização de todos os multiversos, talvez, que existiu. Talvez. É uma dúvida. Se alguém já fez, Sérgio, não deve ter feito uma vez só. Talvez tenha feito 10 vezes, 100 vezes. Imagina quantas civilizações em todos os universos possíveis já fizeram alguma simulação. Devem ter dezenas de milhares, talvez trilhões de simulações por aí. E só uma realidade. A realidade só tem uma, né? Uma realidade,
e milhares de simulações. Então a chance é maior que a gente esteja numa simulação. Então qual a chance da gente estar na realidade? Claro. Então esse é o argumento. Aí, claro que se a primeira premissa... Fez um trilema, né? Que ele chama, né? Então talvez a nossa primeira premissa seja falsa. Né? Ou talvez ninguém nunca se interessou em fazer para uma simulação. Enfim, então esse é o argumento, tá? Hoje eu acho mais plausível essa do que a outra. Mas vamos lá. E aí como é que a gente testa? Por muito tempo, Sérgio, essa hipótese da simulação, ela era só filosófica, não era científica. O que quer dizer isso? Você não tem como testar. Para ser científico, você tem que testar. Claro. Tá? Tem que fazer um experimento. Eu posso elencar a hipótese que eu quiser. O artigo lá do cara lá do Boston, ele é só filosoficamente então, falando. Se eu pensar qualquer hipótese maluca da minha cabeça, mas ela não for testável, então não é científico. E tudo bem, não é que é melhor ou pior. A ciência simplesmente fala, olha, isso aqui eu não toco porque eu não tenho como testar. Não tem como fazer teste científico numa coisa que é intestável. E todo mundo achava que não dava para testar a hipótese da simulação. Como é que eu vou descobrir que eu estou numa simulação? Tipo, como é que eu consigo hackear o sistema para ver que eu estou na Matrix? Né? Não dá. Mas aí o que acontece? Eu vou chegar nesse artigo agora. Eu mesmo já me debrucei sobre esse problema. Inclusive, eu ia escrever um artigo. Esse ano eu comecei a escrever artigo. Eu não publiquei. Acho que agora eu vou publicar. Agora que voltou o hype, eu vou publicar. Aí. Eu acho que é possível testar. Eu tive várias conversas com meus amigos lá, os físicos, sobre isso. Então, o que acontece? Imagina, Sérgio, por um segundo, vamos pensar que você é o Mario Bros. Sabe o joguinho do Mario? Você é o Mario, consciente. Você tá no joguinho do Mario. Pula, pega a moeda. Você vai começar, se você é consciente, você começa a explorar o seu mundo e descobrir as leis da física do Mario Bros, do seu mundo. Então você descobre que tem gravidade, porque você pula a volta. Você descobre que você encosta nos objetos. Você descobre que a tartaruga te mata. Você descobre que o cogumelo faz crescer. Tudo isso são as leis da física que você está mapeando desse universo. O Mario não sabe que ele está num jogo. Ele não sabe. Para ele, é a vida real. E tudo que ele está aprendendo essas são as leis da física do jogo. O problema é que qualquer simulação tem ou bugs ou artefatos. Bug é aquilo que o programador não queria que acontecesse, mas acontece mesmo assim. Por exemplo, tem alguma parede no Mario Bros que o Mario atravessa. Tem alguns bugs no Mario, dependendo do que ele faz, ele consegue atravessar uma parede. Agora imagina o Mario Bros, Sérgio, descobrindo uma parede que ele não atravessa. Se você é o Mario Bros e tá lá, encosto e atravesso, você vai achar que você está numa simulação ou que as leis da física do seu mundo eram diferentes do que você esperava? Simulação, né? Não sei. Você já deduziria? Nossa, estou numa... Claramente essa... Não, Você vai essa parede que a parede é de um outro material, né? Coisa do tipo. Então, assim, pensar na hipótese de simulação é muito maluco. Todo mundo do chat deve falar assim, apenas viaja. Como assim simulação? Porque é uma hipótese muito absurda. Normalmente a gente tenta a pensar que, não, isso aqui, as leis da física eram diferentes do meu mundo. Tem parede que atravessa, tem parede que não é sólida. E aí você começa a explorar os bugs. O que era um bug do jogo vai virar uma nova lei da física no seu jogo. Um novo fenômeno físico. Eu atravesso algumas paredes. Quais paredes? Aí você começa a descobrir quais paredes. E você vai descobrindo as leis do bug do jogo. Isso vale também se não for um bug, que é o que a gente chama de artefato. Que são fenômenos que acontecem no jogo que acontecem porque ele está sendo simulado. Por exemplo, imagina que o Mario inventa um microscópio e começa a olhar de perto as coisas do mundo dele. Você concorda que ele vai ver o pixel? Tem uma resolução mínima na tela do jogo do Mario Bros que, se você der zoom, você não vê através. Ele vai olhar com uma lupa e vai ver, nossa, não tem mais nada, o tamanho do pixel é esse aqui, não tem estrutura por trás. Não tem mais nada além. O pixel é a unidade menor. Ele vai descobrir que todo o jogo, a simulação, ela tem uma resolução, ela tem uma definição mínima. Não tem como ter mais definição do que aquilo. E ele vai achar curioso, ele vai falar assim, nossa, descobri a quântica do meu mundo. O que é a quântica? Que os objetos do meu mundo são quantizados, eles são em pacotes. Ele vai descobrir que a realidade nele, na física do jogo dele, é que existe a quântica. Nada pode ser menor do que um pixel. E ele não vai saber que ele está sendo simulado. Ele vai achar que a natureza é assim quântica. E aí ele vai descobrir que quando ele encosta nas coisas, talvez ele não encoste inteiramente nas coisas, porque tem um hitbox.
Talvez o nariz dele encosta numa coisa, mas a mão não encosta porque o hitbox não deixa encostar. E ele vai falar assim, que curioso, eu nunca encosto em nada de verdade. Tudo isso, se o Mario Bros for um cientista, ele vai elencando todos os fenômenos. E no final ele fala assim, as leis da física são muito complicadas no meu mundo. Tem gravidade, o cogumelo cresce, a tartaruga mata, mas tem estrutura mínima. Ele começa a descrever as leis da quântica do mundo dele. E aí, o meu pensamento é, Sérgio, pensa isso na nossa realidade agora. E se a realidade macroscópica for as leis da física que o programador definiu, certo? Leis de Newton. Encosto nos objetos, as coisas têm peso, elas caem, gravidade, eletromagnetismo. E os fenômenos bizarros, entre aspas, né? Esses fenômenos, por exemplo, que a gente descobriu na mecânica quântica, tunelamento, emaranhamento, a velocidade da luz, que é um limite. Por que é um limite? Por que tem um limite? Por que a nossa física do nosso mundo tem um limite para a velocidade que você pode chegar? Não é estranho isso? Não parece assim, por que tem um limite? Por que eu não posso acelerar para cima? Por que o espaço se deforma quando eu acelero? Por que o tempo muda? Talvez, Sérgio, esses são só fenômenos que está mostrando uma realidade simulada. Talvez a gente só tem um limite quântico para as coisas, que é o limite que o processador que está processando a gente tem. Talvez a velocidade da luz é só um limite de processamento que os computadores que estão simulando a gente têm que ter, porque ele não pode simular alguma coisa mais rápida do que aquilo, porque ele não tem processamento. Então existe um limite. Você veja, são perguntas. Aí você fala assim, pô, Pena, ainda assim é uma viagem. Claro que é uma viagem. Mas se a gente não pode testar, então é só uma viagem.